Você pagaria mais de R$ 1 milhão para embarcar em uma viagem sem volta? Parece o início de um filme de suspense, mas não é ficção. É uma história real e talvez uma das mais perturbadoras da exploração moderna. Hoje, no Planeta Inimaginável, você vai mergulhar em um dos episódios mais chocantes dos últimos anos, a tragédia do submersível Titan. Só que existe um detalhe. Quanto mais as investigações avançam, mais fica claro que esse desastre pode não ter sido apenas um acidente. E a pergunta que vai acompanhar você até o final deste vídeo é simples e assustadora. Isso poderia ter sido evitado? Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora é muito mais profundo do que o oceano. Um convite ao impossível. Imagine receber uma proposta, uma expedição exclusiva até os destroços do Titanic. Um mergulho a quase 4.000 metros de profundidade. Um lugar onde pouquíssimos seres humanos já estiveram. Mas há um preço, cerca de $250 mil por pessoa. Você aceitaria? 5 pessoas aceitaram e embarcaram no que seria uma jornada histórica. O submersível responsável por essa missão se chamava Titan, desenvolvido pela empresa OceanGate. O objetivo era simples: levar turistas extremamente ricos até os restos do lendário navio. Mas o que parecia uma experiência exclusiva, logo se transformaria em uma das histórias mais sombrias da exploração moderna. E o mais inquietante, talvez tudo já estivesse destinado a dar errado muito antes da descida começar. Uma viagem até o fundo do desconhecido, junho de 2023. O Titan inicia sua descida rumo aos destroços do Titanic. A profundidade é extrema, quase 4 quilômetros abaixo da superfície. Você consegue imaginar a pressão lá embaixo? Para se ter ideia, nessa profundidade, a pressão é tão intensa que qualquer falha estrutural, por menor que seja, pode esmagar uma estrutura inteira em frações de segundo. Não há margem para erro. Zero. Agora pense nisso. Você entraria em um veículo experimental feito com materiais incomuns para enfrentar esse ambiente? Pois foi exatamente isso que aconteceu. O Titan não era um submersível tradicional. Seu casco principal utilizava fibra de carbono, um material leve e resistente, mas que, segundo muitos especialistas, não era o ideal para aquele tipo de pressão extrema. E aqui começa a parte mais intrigante da história. Porque, anos antes da tragédia, já existiam alertas, avisos ignorados. Antes mesmo da viagem final, relatórios internos apontavam falhas preocupantes no projeto. Um ex-diretor de operações chegou a registrar oficialmente preocupações sérias sobre a segurança do submersível. Ele citava possíveis problemas estruturais, testes insuficientes e até componentes que não eram certificados para aquela profundidade. Agora pense comigo. O que você faria se recebesse um relatório assim sobre um veículo que leva pessoas para o fundo do oceano? Pausaria tudo? Revisaria o projeto? Ou continuaria operando normalmente? A decisão tomada surpreendeu muita gente. Em vez de corrigir os problemas, o funcionário que levantou os alertas acabou sendo afastado. E não foi o único aviso. Em 2018, um grupo de especialistas em submersíveis enviou uma carta alertando que o projeto poderia resultar em uma catástrofe. Eles temiam que a busca por inovação estivesse ultrapassando os limites da segurança. Esses avisos foram levados a sério ou simplesmente ignorados? Essa pergunta ainda ecoa até hoje. O perigo invisível. Diferente de metais tradicionais, a fibra de carbono não apresenta rachaduras visíveis quando começa a falhar. Muitas vezes, os danos acontecem internamente, sem sinais externos. Isso significa que um casco pode parecer perfeito por fora e estar comprometido por dentro. Em um mergulho anterior, realizado em 2022, passageiros relataram um som estranho durante a descida. Um estalo alto, incomum. O tipo de ruído que ninguém quer ouvir dentro de um submersível. Análises posteriores indicaram que aquele som poderia ter sido causado por delaminação, quando camadas internas do material começam a se separar. Ou seja, a estrutura já poderia estar se deteriorando. Se isso era verdade, então cada mergulho seguinte representava um risco crescente. Agora reflita: você continuaria operando normalmente depois de ouvir algo assim? Segurança ou ilusão?
A empresa responsável afirmava que o Titan possuía um sistema avançado de monitoramento. Sensores capazes de detectar falhas estruturais em tempo real. Na teoria, se algo desse errado, a tripulação teria tempo para retornar à superfície. Parece reconfortante, certo? Mas há um detalhe técnico crucial. Em profundidades extremas, certas falhas ocorrem em milissegundos. Isso significa que um sensor pode até detectar o problema, mas apenas no exato momento em que já é tarde demais. É como um alarme que toca depois que o vidro já quebrou. Então surge outra pergunta. Esse sistema realmente aumentava a segurança? Ou apenas dava uma falsa sensação de controle? O último mergulho. 18 de junho de 2023. O Titan inicia sua descida final. A comunicação com a superfície segue normal durante o começo da viagem. Até que, cerca de 1 hora e 45 minutos depois, o contato é perdido. Silêncio. Lá em cima, ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. O mundo inteiro passou a acompanhar a história em tempo real. A esperança era de que o submersível estivesse intacto no fundo do mar, apenas sem comunicação. Havia estimativas de até 96 horas de oxigênio. Mas existia um problema. Não havia um sistema preciso de localização interna que permitisse saber exatamente onde o submersível estava. Como encontrar algo perdido em um oceano imenso, sem saber o ponto exato? Enquanto equipes internacionais iniciavam buscas desesperadas, a expectativa crescia. Será que ainda havia sobreviventes? Um som no oceano. No mesmo dia em que o contato foi perdido, sensores acústicos detectaram um som poderoso nas profundezas do mar. Um ruído consistente com uma implosão. A informação foi compartilhada com equipes de busca, mas tratada com cautela. Ninguém queria concluir o pior sem provas. Mesmo assim, as buscas continuaram por dias. A esperança persistia. Mas conforme o tempo passava, a realidade se tornava mais clara. Se uma implosão realmente ocorreu, ela teria sido instantânea. Tão rápida que o cérebro humano sequer teria tempo de processar o que estava acontecendo. Essa possibilidade levanta uma questão difícil, porém importante. Em situações extremas como essa, o sofrimento pode ser praticamente inexistente devido à velocidade do evento. Uma tragédia silenciosa e imediata. Quando a esperança encontra a realidade durante dias, o mundo acompanhou a contagem regressiva do oxigênio. A mídia especulava, especialistas analisavam, famílias aguardavam respostas. Mas no fundo do oceano, os destroços já estavam espalhados. Quando finalmente foram localizados, confirmou-se o cenário mais temido. Uma implosão catastrófica havia destruído o submersível. Não houve tempo para reação. Não houve pedidos de socorro. A jornada terminou antes mesmo que alguém percebesse. Acidente ou consequência? Com o passar dos meses, investigações revelaram detalhes preocupantes. Testes considerados essenciais não haviam sido realizados. Certificações tradicionais da indústria não foram seguidas. Alertas de especialistas foram ignorados. Relatórios oficiais classificaram o evento como uma tragédia evitável. Isso nos leva a uma reflexão desconfortável. Até que ponto a busca por inovação e lucro pode ultrapassar os limites da segurança? E mais, quantas outras tecnologias experimentais estão em operação hoje, confiando que nada vai dar errado? O fascínio humano pelo extremo. Desde sempre, o ser humano busca ultrapassar limites, explorar o desconhecido, ir mais fundo, mais alto, mais longe. Foi assim com as grandes navegações, com a corrida espacial, com a exploração dos oceanos. Mas cada avanço traz riscos. A história do Titan nos lembra que tecnologia e ambição precisam caminhar lado a lado com responsabilidade. Sem isso, o preço pode ser alto demais. Agora eu quero saber de você. Você acredita que essa tragédia poderia ter sido evitada? Ou acha que acidentes são inevitáveis quando exploramos ambientes extremos? Pense nisso enquanto seguimos. O que ficou dessa história? Além da comoção mundial, o caso reacendeu debates importantes sobre regulamentação e segurança em expedições privadas. Muitos especialistas apontaram que veículos submersíveis experimentais enfrentam menos regulamentações do que outras tecnologias de transporte. Isso surpreende você? Talvez a maior lição seja simples.
inovação sem limites claros pode se tornar perigosa. E quando vidas estão em jogo, cada decisão importa. Uma última pergunta. Se você tivesse a chance de visitar o fundo do oceano, ver de perto um dos naufrágios mais famosos da história, embarcar em uma experiência única no planeta, você iria? Ou preferiria manter os pés e a vida em terra firme? Histórias como essa nos lembram que o mundo ainda guarda mistérios incríveis, mas também perigos reais. E aqui no Planeta Inimaginável, nosso objetivo é explorar tudo isso com você. As curiosidades mais fascinantes, os mistérios mais profundos e as histórias que fazem a gente questionar a realidade. Se você curte esse tipo de conteúdo que mistura ciência, curiosidade e histórias reais que parecem ficção, então já sabe o que fazer. Se inscreva agora no canal Planeta Inimaginável para não perder as próximas viagens pelo desconhecido. Porque a próxima história pode ser ainda mais surpreendente do que essa.